Olá, pessoal. Eu sou o Felipe. Eu vou estar falando um pouco de oxirredução aqui, uma revisão sobre a oxirredução de minerais no solo. Então, vamos começar aqui falando primeiramente da importância da equação de Nernst. É uma equação que surge a partir da equação de Gibbs, fala sobre a energia livre, né? E aí, a partir dela, a gente gera a equação de Nernst, que vai estar nos fornecendo uma diferença, né, do potencial padrão de uma espécie química em relação a algumas variações que a gente impor no meio. E aí a gente pode aferir com um eletrodo de referência, né, e tá quantificando ali como que está funcionando esse sistema redox fora das condições padrões. Isso é muito importante para a gente determinar, por exemplo, quanto de uma espécie vai estar solúvel ou precipitada em um meio. Além disso, né, como a gente está atuando na área de solos, a gente pode ver melhor a dinâmica de nutrientes, ver se está tendo alguma indisponibilização e também está relacionando isso com a energia livre do meio, para a gente prever melhor o que vai estar acontecendo no nosso sistema. E o que que é esse potencial redox, esse potencial padrão? Esse potencial, ele surge a partir das reações que envolvem a transferência de elétrons no solo, né, no sistema. A oxidação, né, como a gente sabe, ela acontece quando a espécie perde elétrons e ela reduz quando ganha elétrons. E o potencial redox é quando a gente mede, né, essa tensão que é gerada na transferência de elétrons em uma solução, devido a essa relação entre os agentes oxidantes e os redutores. Agentes oxidantes, por exemplo, a gente tem o oxigênio, né? É o principal agente oxidante que a gente vai estar trabalhando. E redutores, a gente tem o material orgânico, né? Ela pode ser quebrada e está liberando elétrons. Então, quando a gente medir o potencial, né, e ele estiver positivo, a gente vai ter um meio oxidante, quando tiver negativo, um meio redutor. E aí eu vou explicar melhor mais para frente algumas formas a gente associar isso melhor, né? Como que a gente vai estar abordando esse tema. Então, né, como eu já falei, é a natureza de transferência de elétrons, né? Está gerando uma tensão elétrica e tem esse fluxo de elétrons. Então, é, esse fluxo de elétrons gera tensão elétrica, né? Fluxo de elétrons da espécie oxidada para a espécie que vai se reduzir, e esse valor ele pode ser convertido em uma tensão elétrica. Então, para a gente entender melhor, né, a gente vai ter um potencial redox, né, que é algo intrínseco ao elemento, e a gente estabelece um padrão que vai ser a 25 graus Celsius, 1 atm. E nesse ponto a gente vai ter alguns valores de referência para cada espécie química e pela equação de Nernst a gente vai estar, né, vendo as variações. E o último é o potencial que é medido, né, que é o potencial lido pelo eletrodo e uma correção de referência, porque como ele não é o padrão, né, que o padrão vai ser o eletrodo de hidrogênio, a gente faz a referência com a soma do valor. Então, é, a gente está fazendo essa aferição para a gente pegar o potencial redox, né, que a gente já está começando a construir ele no nosso estudo, e aquele valor que é calculado, a gente pode ajustar ele a depender do tipo de eletrodo que a gente está trabalhando. Se for, por exemplo, aqui, ó, nos valores que eu trouxe de exemplo, o calomelo vai somar 244 milivolts, né, no valor lido, e os outros eletrodos aqui de prata, cloreto de prata, vai somar 210 e 197 milivolts, respectivamente.
nesses exemplos que eu trouxe. E quanto a esse potencial redox obtido, a gente pode relacionar com uma constante também que vai ser, né, uma outra forma de expressar esse potencial redox, que é o PE. É apenas uma outra forma de falar. E da mesma forma, né, que o pH, o PE ele também vai ter uma relação inversa, porque é logaritmo, que a gente vai ver logo adiante. Aqui a gente só vê uma relação, né, entre o potencial redox e o PE, e vale destacar que só vale para as condições, né, estabelecidas a 25 graus Celsius. E o que que é esse PE? Então, ele é o logaritmo negativo da atividade de elétrons no meio, ou seja, quando a gente tem poucos elétrons no meio, a gente vai ter uma concentração mais negativa, por exemplo, como o pH. Então, se a gente tiver uma atividade de elétrons igual a 10 elevado a menos 10, a gente vai ter um PE de 10. Já se a gente tiver uma maior concentração de elétrons, uma maior atividade de elétrons no meio, e, por exemplo, for 10 a menos 2, o PE vai ser 2, ou seja, um PE mais baixo, aqui está negativo no exemplo, mas não necessariamente negativo, vai ter uma maior atividade de elétrons. O meio vai estar mais redutor. E se o PE tiver mais alto, né, tem uma baixa atividade de elétrons, um meio oxidante. Para a gente entender melhor, né, sobre essa relação entre a atividade de elétrons e o potencial redox, a gente pode pensar que um meio oxidante com poucos elétrons, ele tem sede por elétrons, ele tem fome de elétrons, e ele puxa. Então, quando você insere o eletrodo, ele vai estar como se estivesse tirando elétrons do eletrodo, estivesse deixando ele mais positivo, e os valores do eletrodo do potencial redox vai ser mais positivo. Do contrário, quando a gente tiver um meio mais carregado, né, de elétrons, a gente vai ter um PE menor, e quando a gente colocar os eletrodos é como se esses elétrons eles se doassem para o eletrodo, aumentando a sua carga negativa. Então, o potencial redox vai ficar negativo. E a gente está entendendo tudo isso, né? Todo esse processo de redução, potencial redox, de onde ele vem, como que é calculado, para entender principalmente as reações de hidrólise no solo. As reações de hidrólise são a principal via onde a gente vai ter o intemperismo dos minerais e principalmente a partir de dissolução, né? A principal dissolução que a gente vai ter é a hidrólise. Então, a hidrólise vai ser esse ataque do próton, né? A estrutura vai estar substituindo algum cátion ali, e a gente sabe que o próton ele tem um raio muito pequeno. Então, quando ele faz essa substituição, ela não vai ser uma substituição estável. Então, já começa gerando instabilidade, além da carga também, né? Por exemplo, se o próton substitui um cálcio, fica devendo cargas ali e demanda a entrada de outros elementos. O final aqui, a fórmula, né, da hidrólise do alumínio, e aonde, né, a gente vai ter também reações de dissolução, né, com hidrólise. Vai ser quando o solo estiver alagado, né? É interessante fazer esse estudo potencial redox e tudo mais por causa das diferenças que acontecem no meio. Então, a matéria orgânica, como eu disse lá no início, ela é um agente redutor, doador de elétrons. E a gente sabe que a decomposição do material orgânico ela é de fundamental importância, o seu estudo, né, nos nossos solos tropicais, que a decomposição é muito rápida, então é difícil manter esse material orgânico na superfície. Mas quando o solo está alagado, é possível perceber que esse material orgânico vai se decompor de forma mais lenta. E isso vai acontecer principalmente no sentido da falta de aceptores de elétrons para a decomposição do material. Ou seja, né, a gente não vai ter micro-organismos aeróbios trabalhando, que estariam utilizando o oxigênio como aceptor de elétrons, que é
um aceptor que ele vai estar gerando mais energia, né? Possibilitando uma maior atividade microbiana. Então, o solo alagado vai estar com a redução de oxigênio e os micro-organismos vão ter que usar outros aceptores de elétron. Primeiramente, podem estar utilizando o nitrato e manganês, né, como aceptor de elétrons, mas logo que esses acabam, já vai estar utilizando principalmente o ferro, que é também mais abundante. Como o rendimento energético é menor, então a decomposição torna-se mais lenta. E a gente tem também, né, a dissolução redutiva do ferro, porque como a gente está alagando, aqueles minerais que tenham, né, ferro 3+, eles tendem a se dissolver. Então a gente chama de dissolução redutiva do ferro. E essa dissolução também, ela está reduzindo o ferro, deixando ele mais solúvel, e essas duas coisas elas fazem o fenômeno de gleisação, tanto a redução dele, como também a remoção do ambiente, tornando o solo mais cinza azulado. E aqui é mais do mesmo, né, que a microbiota ela vai estar fazendo essa redução do ferro e promovendo a formação de gleisolos. Um outro exemplo é a magnetita, que ela tem 1/3 de ferro na sua composição, que é ferro reduzido. E isso aumenta a sua suscetibilidade à dissolução. E aí, como aceptores na diálise que eu comentei, tem o oxigênio como principal, depois o nitrato, o manganês, e aí o ferro e o sulfato, que estaria somente num meio com extrema redução. E para destacar também, né, para a gente finalizar, por que que o ferro ele é o mais importante? Ele é um dos mais abundantes no solo, né? Ele tem uma elevada proporção nos nossos solos. E a redução dele deixa ele mais solúvel e é importante a gente ter entendimento disso, além de que a sua massa também promove um efeito tampão, deixando o potencial redox mais estável por um maior período. E é isso que eu gostaria de trazer. Eu agradeço a atenção.